Boa noite, tudo bem? Muito bem. Hoje vamos dar continuidade, então, à série sobre a declaração de fé, como nós temos falado já desde o início do ano, falando sobre isso. Nós já falamos sobre vários assuntos, já falamos sobre a Bíblia, que foi o primeiro, que é o Manual do Homem, também é onde se baseia toda a nossa declaração de fé. Então a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Já falamos também sobre quem é Deus, sobre seus atributos, sobre a questão da Trindade, mas principalmente quem é esse Deus que a gente adora, quem é esse Deus que a gente ama, quem é esse Deus que deu seu Filho para nos salvar. E também já falamos, que foi a última vez, sobre anjos e demônios, quem são esses seres e entender que eles realmente existem. Agora chegou o momento de a gente falar sobre nós. Vamos falar agora sobre nós. Já falamos sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre anjos e demônios, e agora vamos falar sobre nós, que é mais uma parte da criação de Deus. Mas antes disso, para que a gente possa realmente entender o que é a nossa declaração de fé e o que a Bíblia principalmente fala sobre a gente, vamos orar? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos por essa noite fria, Deus. Nós te agradecemos porque a gente sabe que nós temos o Teu amor, Deus. Nós temos a Tua misericórdia e nós temos a Tua graça. Obrigado, Deus, por esse momento que nós podemos te louvar e que nós possamos continuar te louvando agora, Deus, te adorando, ouvindo a Tua palavra, Deus, lendo ela e te escutando, Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então o quarto item da declaração de fé é a antropologia. Como eu comentei, todos os itens da declaração de fé, eles têm esses nomes, que a gente não usa no nosso cotidiano. Eu não acredito que todo mundo fale em conversas. Então, eu estava lá conversando com o meu amigo sobre antropologia, e a gente não conversa sobre isso normalmente. Mas esses termos, eles são úteis porque, por exemplo, o quarto item, falando sobre antropologia, significa que ele fala sobre o homem. Porque antropologia significa, mais ou menos resumido, o estudo aprofundado sobre o homem. Antropologia também é uma ciência, e ela entra em diversas áreas. Ela entra na área da física, entra na área da biologia, entra na área social, na área cultural também. Então estuda o homem em diversos aspectos, todos esses tipos. E também a gente pode entrar na área da teologia para falar sobre o homem. Aí, nesse caso, o que a Bíblia fala. E a nossa declaração de fé tem esse item de antropologia definido da seguinte forma. Cremos que o homem foi criado à imagem de Deus, isto é, de forma pessoal, finito, perfeito e imortal. Adão e Eva foram pessoas históricas, criadas sem defeito por ato miraculoso, sendo assim os pais de todos os seres humanos. Por isso, todos os homens possuem os mesmos primeiros pais, sendo ontologicamente iguais, independente de sua ascendência, nível social, cor ou nacionalidade. É isso que está escrito na nossa declaração de fé. E assim como nós temos feito em todos os itens, então vamos entender trecho por trecho. Eu separei esse item em duas partes. A primeira, que é a parte que fala: cremos que o homem foi criado à imagem de Deus, isso é, de forma pessoal, finito, perfeito e imortal. O homem, que a declaração de fé fala aqui, é a humanidade. Não é o homem que tem a mulher. O homem é representando todos os seres humanos. Então vamos abrir lá em Gênesis, para nós podermos ver na Bíblia o que a Bíblia fala sobre isso. Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então aqui a gente tem um exemplo, e a gente tem diversos versículos na Bíblia que falam sobre isso, mas a gente tem um exemplo aqui falando sobre Deus criou o homem. Também já falando sobre algumas coisas sobre o homem. Eu quero me focar nesse, que ele é mais conhecido, e até porque esse texto de Gênesis 1,
quem está mais afiado sabe que ele faz parte do nosso abismo ligado, certo? Então tá. No versículo 26, ele diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui a gente já lembra do segundo item da declaração de fé, a gente falou sobre Deus, da questão da trindade, lembra? Então está falando façamos o homem, não é apenas um, né? São três, mas que na verdade são um, e é toda aquela história que a gente conversou aquele dia. Mas a gente vê aqui então que diz Deus dizendo que ele realmente fez o homem. Então o homem ele foi criado por Deus. Só que a pergunta que vem é: por que Deus criou o homem? Será que Deus precisava do homem? Deus talvez estava se sentindo solitário, Deus estava se sentindo sozinho. A gente vê que questão de solidão Deus não tinha, né? Porque ele já era três, né? Três em um, né? E outra coisa também, a gente percebe que Deus ele não precisava criar o homem, ele não precisava de uma companhia, por causa daquilo que a gente comentou também no segundo item da declaração de fé, que a gente viu que um dos atributos de Deus é a sua independência. Lembra? Então, Deus ele não precisa, entre aspas, do homem. Ele não precisava, ele não tinha necessidade de criar o homem para ter alguém para se relacionar, porque ele era independente. Ele não depende do homem. Mas só que mesmo assim, Deus ele criou o homem. E a gente pode abrir lá em Efésios, capítulo 1, versículo 12, onde Paulo ele vai falar que nós fomos escolhidos em Cristo, conforme o propósito de Deus, para poder glorificar a Deus. Efésios, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 11, para nós contextualizar melhor. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, nós temos um propósito, certo? Deus ele não precisava criar o homem, mas mesmo assim, ele criou o homem. E mais que isso, Deus criou o homem com um propósito. E é importante a gente entender isso, porque se a gente entende que Deus não precisava criar o homem, a gente pode pensar, então, que a nossa vida não tem importância nenhuma. Se Deus, ele, digamos assim, não tinha essa necessidade de ter o homem sendo criado, a gente não tem importância. Mas quando a gente entende que o homem ele foi criado com um propósito, que o homem não foi criado só para ser criado, porque Deus estava brincando e quis criar. Não, Deus, ele não brinca. Deus, ele faz as coisas com seriedade. Então, ele criou o homem com um propósito, que era de glorificar a Deus, glorificar a ele. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que a gente é importante para Deus. Apesar de Deus não precisar da gente, Deus, ele nos criou para glorificar a ele. Deus nos deu uma tarefa. Deus criou o homem para isso. Então, o nosso propósito é glorificar a Deus. E para quem, se tiver alguém que ainda tem dúvida qual que é o propósito, então, da sua vida, então a sua vida é glorificar a Deus. Certo? Então, a sua vida, o propósito da sua vida, se você viveu até hoje sem saber, eu acho difícil, né? Porque a gente vê isso no Abismo Ligado, acredito que todos aqui tiveram. Então, a gente sabe, né? Mas, se tiver alguém que perguntar para vocês amanhã, durante a semana, não sei por que a gente vive. Não tem propósito a vida, a gente só vive e depois morre, deu, acabou. Não, você foi criado com um propósito. Você não foi criado por nada. Você não nasceu por nascer. Você tem um propósito, indiferente quem seja. E quando a gente fala dos nossos interesses, é interessante que a gente pode, através disso, nos alegrar, através desse relacionamento com Deus, também sentir prazer nesse relacionamento com Deus. É, de certa forma, até um dever nosso nos alegrar e sentir prazer, por causa que esse é o nosso propósito. Acho que alguns conhecem o versículo de João 10:10, que ele diz, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Né? Algumas linguagens vão dizer e a tenham plenamente. A gente sabe que Jesus é a vida e ele veio para que a gente tenha vida e a tenha plenamente. Isso significa que Jesus ele veio para que a gente tenha a possibilidade, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso depois, por que eu estou dizendo a gente tem a possibilidade de viver glorificando a Deus. Jesus ele veio para isso.
E através disso a gente pode viver a vida plenamente. A gente pode viver a vida em abundância. Isso significa viver uma vida alegre em que a gente realmente se alegra em glorificar a Deus, se alegra com o nosso propósito. E então a gente entende, né, eu tenho falado várias vezes, que a gente foi criado para glorificar a Deus. Algumas pessoas podem pensar que talvez, mas então Deus não é um Deus muito bom, nossa, como que Deus é? Ele criou o homem para glorificar a Ele, né? Que Deus é esse? Né? Ele criou o homem só para buscar glórias para si. Quando a gente pensa nisso, a gente está pensando como homens, obviamente. E a gente sabe que é errado o homem buscar glórias para si. E a gente entende que isso é errado, por quê? Porque quando o homem busca glórias para si, ele está roubando a glória de alguém. E se a glória é para Deus, então o homem está roubando a glória de Deus. Só que se Deus ele busca a glória para si, de quem que ele está roubando a glória? Quem é maior que Deus? Existe alguém que pode ser mais merecedor de glória que Deus? Será que existe? Não. Porque Deus é o Criador, foi Ele que criou todas as coisas, foi Ele que nos criou, foi Ele que criou tudo. Então Ele é o único que é digno e merecedor de glória. Romanos 11:36, inclusive, se vocês quiserem abrir, Paulo ele comenta sobre isso. Para quem deve ser toda a glória? Para a gente poder concluir esse ponto. Romanos capítulo 11, versículo 36, Paulo está louvando a Deus e ele fala assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Em diversos trechos da Bíblia a gente vai achar que a glória sempre deve ser a Deus. Então a gente entende realmente agora, mais uma vez falando, para quem deve ser a glória? Para Deus. Qual que é o propósito do homem? Glorificar a Deus. Gênesis 1:26, ele continua dizendo: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, até então eu estava só no façamos, né? Façamos o homem. E aí ele continua: a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que significa isso? O que significa façamos o homem à nossa imagem? O que será que isso quer dizer? Vocês lembram que no segundo ponto da declaração de fé a gente falou sobre Deus, a gente falou sobre os atributos de Deus. E eu comentei que existiam alguns atributos que eram comunicáveis e alguns que eram incomunicáveis. E os comunicáveis eu falei que eles tinham relação com a semelhança do homem, certo? Semelhança do homem a Deus. Ou seja, significa que na vida racional, então o homem ele era capaz de raciocinar e ele tinha intelecto quando ele foi criado. E no sentido moral, então o homem era semelhante a Deus porque ele era bom e sem pecado. Quando Adão e Eva foram criados, eles eram puros. E a declaração de fé, ela dá um exemplo, né, é comentado ali, dizendo que o homem ele foi criado de forma pessoal, né, isso significa então pelo aspecto relacional e moral. Ele foi criado também de forma finita, porque fisicamente e mentalmente o homem ele é limitado. Ele também foi criado de forma perfeita, porque tudo que Deus criou era perfeito, foi perfeito, né? A gente lê lá em Gênesis, na criação, quando Deus criava alguma coisa, ele via que era bom, né? Tudo que ele criou, ele olhou e viu que era bom. Então, tudo que Deus criou é perfeito. Apenas a perfeição. O homem, inclusive, também foi criado de forma perfeita. E também o homem ele é imortal, no sentido que, apesar da nossa vida física se passar, a gente não vai cessar de existir. A gente vai viver para sempre, mesmo que não seja com esse corpo que a gente tem. Mas através do que a gente entende da palavra de Deus, a gente é imortal. Além disso, o homem ele também foi criado para dominar sobre os animais e cuidar e subjugar sobre a terra. O homem ele foi criado para poder dominar sobre tudo. Isso não significa que o homem ele foi criado para dominar de uma forma destrutiva, como a gente tem visto nos dias atuais e também já foi no passado, tem sido durante toda a história assim. Mas ele foi criado de uma forma que ele deveria administrar de uma forma produtiva a terra e os habitantes, para poder produzir riquezas de forma a glorificar a Deus, para cumprir o objetivo dele. E nesse ponto, a gente percebe que o homem ele representa Deus. Por que eu digo isso? Isso a gente pode entender se a gente for buscar no original, essas palavras que a gente leu, imagem e semelhança, elas significam similar, não é idêntico. Mas a palavra imagem, ela também pode
pode ser usada para exprimir alguma coisa que representa a outra. Então o homem ele também representa Deus aqui na Terra. O homem é o representante de Deus na Terra. Por isso que ele foi criado de forma perfeita. E a gente poderia falar de muitos atributos do homem que fazem parte dessa imagem e semelhança, só que a gente talvez não seria justo em definir todos, porque a gente não entende completamente a grandiosidade de Deus. Talvez a gente pode deixar algum atributo de lado. Eu vou me ater a esses que estão na declaração de fé, já que a gente está falando sobre ela. Mas o importante é a gente entender que o homem foi criado à imagem por forma e semelhança de Deus. E ele representa Deus perante toda a criação. Isso que a gente tem que entender sobre esse ponto. Isso nos leva à segunda parte desse item da declaração de fé. Adão e Eva foram pessoas históricas, criadas sem defeito, por ato miraculoso, sendo assim os pais de todos os seres humanos. Por isso, todos os homens possuem os mesmos primeiros pais, sendo ontologicamente iguais, independente de sua ascendência, nível social, cor ou nacionalidade. Isso significa que através de Adão e Eva, toda a sua descendência ela herda a semelhança a Deus. A gente pode perceber um exemplo na Bíblia, em Gênesis capítulo 5, assim como o homem, ou seja, Adão, foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 3 diz que aos 130 anos Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem e deu-lhe o nome de Sete. Então a gente tem só um exemplo que usa as mesmas palavras que a imagem e semelhança. E de certa forma, então, o homem ele vai passando por herança a semelhança a Deus. Isso significa que os atributos que Adão tinha foi passado por herança para seus descendentes. Então a gente entende que não tem definição de raça, não tem definição de classe social, nacionalidade, não tem nenhuma diferenciação. Todos nós somos descendentes e temos a mesma descendência e temos a mesma essência. Todos nós. Indiferente quem seja. Todos nós fomos criados por Deus e nós somos descendentes de Adão, herdando sua semelhança a Deus. Seja homem, seja mulher, seja caucasiano, seja negro, hétero, homossexual, rico, pobre, brasileiro, haitiano, seja quem for. Todos temos a mesma descendência. Então Deus criou, eu falei antes, que quando Adão foi criado, Deus criou o homem de forma pura, certo? Só que o homem ele foi consumido pelo pecado. Todo mundo conhece essa historinha. Assim como a semelhança a Deus é herdada, o pecado também é herdado. O pecado ele passa para suas descendências. Então, assim como Adão ele foi criado de forma pura, ele pecou, então toda a sua descendência possui o pecado. Toda a sua descendência, então, ela não é mais pura como Adão era. Toda a descendência é pecadora, independente de quem seja. Isso a gente pode lembrar daquele versículo, Romanos 3:23, em que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Inclusive uma criança que acabou de nascer no lugar do mundo. Essa criança já nasceu pecadora. Porque ela herda da sua ascendência o pecado. Então vem a pergunta, será que é possível o homem continuar então sendo semelhante a Deus, mesmo depois do pecado? Sendo que eu falei que alguns atributos como a pureza do homem era um atributo que demonstrava que ele era semelhante a Deus, mas agora o homem ele tem o pecado. Será que ele ainda é semelhante a Deus? Vamos ler em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Deus aqui, ele dá a Noé a autoridade de estabelecer a pena de morte para o homicídio. Gênesis capítulo 9, versículo 6 diz assim: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. O derramar sangue aqui é uma expressão do Antigo Testamento que significa assassinato. Então, basicamente, o que ele está querendo dizer é que se alguém assassinar um homem, ele pode ser assassinado também. É aquela ideia de que se você tirar a vida de alguém, você perderá a sua vida também. Mas é interessante que vem aqui a motivação para isso, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então, mesmo que o homem seja pecador, ainda resta semelhança a Deus, tanto que a vida, ela é preciosa para Deus, ela ainda é preciosa. Esse homem, ele ainda é imagem de Deus. A gente aqui está falando depois de Adão e Eva.
As pessoas ainda são a imagem de Deus. O Novo Testamento, ele também confirma que o homem ainda é a imagem de Deus quando a gente lê em Tiago 3,9. Tiago, capítulo 3, versículo 9, que diz: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então a gente tem mais um texto que está falando que o homem ele é semelhante de alguma forma a Deus. O homem continua sendo semelhante, ele ainda é a imagem de Deus. E isso está falando de toda a humanidade, tá? Não está falando apenas dos cristãos. Porque às vezes a gente gosta de puxar só para o nosso lado. Só nós somos parecidos com Deus. Nós somos especiais. Mas todo o homem, só que como o homem pecou, então ele não é semelhante a Deus como antes de pecar. Com o pecado, então, a pureza moral do homem se perdeu. Então, ele não é mais puro moralmente, como era Adão quando foi criado. O caráter do homem agora é pecaminoso e ele não espelha a santidade de Deus, assim como era Adão quando foi criado. O intelecto do homem também ele está corrompido com falsidade e engano. As palavras do homem elas já não glorificam a Deus continuamente. E muitas outras coisas acontecem no pecado. Então, a questão é que após a queda, a imagem de Deus ela se distorce, mas não se perde no homem. O homem ele continua sendo semelhante a Deus, mas a imagem de Deus está distorcida. Ela não está mais como antes, ela não é igual como era com Adão, quando foi criado. Nós ainda somos semelhantes a Deus, nós ainda representamos Deus, mas só que a imagem dele está distorcida. Adão e Eva, eles eram a plena imagem e semelhança de Deus antes da queda, mas após o pecado, eles foram corrompidos com o pecado. E tudo o que eles tinham antes, que era sua pureza, e tudo que a gente comentou lá no slide anterior, eles perderam. A verdadeira natureza do homem, a imagem, além de Adão e Eva, ela também foi presente em quem? Em outro personagem, que era Jesus Cristo. E falando então em Cristo, sobre Cristo, a redenção em Cristo nos ajuda a recuperar gradualmente a imagem de Deus em nossas vidas. É através de Cristo que a gente pode mais ainda se tornar semelhante. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 9. Diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, esse texto fala que a gente tem que deixar a nossa velha vida para trás, nos revestir do novo homem, nos revestir de uma forma em que a gente pode ser renovado em conhecimento, e o que mais que ele diz ali? A imagem do seu Criador. Então, conforme a gente cresce no verdadeiro conhecimento de Deus, através da palavra e dos relacionamentos, que é o que a gente tem pregado aqui na Aliança, a gente começa a pensar cada vez mais como Deus. A gente começa a ser cada vez mais semelhante a Deus. Apesar de nós estarmos corrompidos pelo pecado, a gente começa a pensar mais como Deus e deixar essa corrupção de lado. A gente começa a nos afastar do pecado. Nós começamos a ser renovados em conhecimento e crescemos a imagem e semelhança em Cristo. O objetivo é que a gente possa crescer e amadurecer para sermos semelhantes a Cristo. E a gente pode abrir agora em Romanos, voltar um pouquinho aí, em Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós estamos predestinados a sermos semelhantes a Cristo. Nós estamos predestinados a isso através do crescimento que a gente vai ter, através dessa caminhada. E mais que isso, quando Cristo voltar, nós vamos ter então uma completa restauração à imagem de Deus. Nós vamos ser restaurados completamente. E assim como hoje a gente é sujeito à morte e ao pecado como Adão, nós vamos ser moralmente puros, jamais sujeitos à morte no futuro, através de Cristo. Vamos abrir em 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus,
E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Essa é uma esperança que nós temos. E essa é uma promessa que nós temos também. Quando Cristo voltar, nós vamos ser totalmente semelhantes a ele. Nós vamos ser totalmente semelhantes de uma forma que a gente não vai ser deuses, nós não vamos ter glória para nós, nós vamos ser puros, nós estaremos sem pecado. E nós vamos poder exercer, então, perfeitamente o propósito para o qual a gente foi criado, que é glorificar a Deus. Então, hoje, a gente busca ser semelhante a Cristo, a gente busca uma vida de glorificar a Deus, mas a gente sempre tem dificuldade no nosso dia a dia com isso, não é verdade? Isso porque é um caminho, é um crescimento que a gente tem, é um amadurecimento. E a gente será plenamente semelhante a Cristo quando chegar a hora certa. E como sempre, em todos os itens da declaração de fé, eu faço a seguinte pergunta: como é que isso pode nos ajudar a ser semelhante a Cristo? Como é que isso vai agregar na nossa vida? Como é que saber sobre esse item, sobre antropologia, saber quem nós somos, como é que isso vai nos ajudar? Como é que isso que a gente acabou de falar vai nos ajudar? Tem várias coisas que a gente viu e vê esse item que podem ser úteis para nós, inclusive o que eu acabei de falar. Nós temos, então, uma esperança que através do sacrifício de Cristo, uma esperança não, essa é a verdade. Nós temos a esperança que no final nós seremos plenamente semelhantes a Cristo, mas através do sacrifício de Cristo nós podemos gradualmente crescermos em maturidade e recuperar a imagem de Deus, até que a gente possa completamente ser semelhante novamente, assim como era Adão, assim como Cristo foi quando esteve aqui na Terra. Então, nós podemos entender que a nossa declaração de fé ela está totalmente ligada com o nosso objetivo como aliança bíblica de Bento Gonçalves, que é ser semelhante a Cristo, a nossa visão. Mas a gente pode aprender mais com esse item. Primeira coisa que a gente pode aprender, além do que já foi comentado, é a gente entender que o homem ele foi criado à imagem de Deus. Isso é, o homem ele é semelhante a Deus, ele foi criado de forma semelhante a Deus e representa a Deus. Então, a gente entende isso. Só que por causa do pecado, essa semelhança está distorcida. Então a aplicação que a gente tem que tirar disso é que a gente deve buscar cada vez mais nos entregar a Deus diariamente para que a gente possa nos aperfeiçoar nesse relacionamento com Deus. Para que a gente possa aperfeiçoar e sermos realmente representantes de Deus perante toda a criação. Para que a gente possa respeitar o próximo. Isso significa muito mais que ser luz aqui nesse mundo. Isso significa muito mais do que a gente levar o evangelho para as outras pessoas. Porque a gente pensa que a gente só deve ser luz para as pessoas de fora, para que as pessoas vejam Cristo na nossa vida e elas possam, então, conhecer a salvação. Mas é mais que isso. Isso significa que a gente tem que amar o próximo e toda a criação. A gente tem que aprimorar esse amor em nossa vida. Indiferente quem seja, a gente tem que aprimorar o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Você busca isso na sua vida? Tem buscado isso? Tem buscado aprimorar esse relacionamento com Deus, aprimorar esse relacionamento com o próximo, aprimorar o amor, aprimorar o fruto do Espírito na sua vida? Você tem buscado isso? Você tem buscado esse crescimento em Cristo? A gente só vai poder ser semelhante a Cristo se a gente buscar plenamente o relacionamento com Deus e o amor ao próximo. Só assim a gente vai poder crescer e ser semelhante a Cristo. O segundo ponto é que a gente entende que o homem ele foi criado por Deus e ele tem um propósito. O homem não foi criado por nada. O homem não existe por existir. Ele tem um propósito e esse propósito é glorificar a Deus. Então a gente sabe que essa tarefa, como a gente comentou, ela era plena antes da queda. Tudo o que Adão queria fazer era glorificar a Deus. Ele não pensava em mais nada. Até o momento que ele pensou em si mesmo. No momento que ele pensou nele, ele quis algo para ele e não para Deus. Então, ele caiu e aí nasceu o pecado. Então fica a pergunta para a gente refletir. Você tem glorificado a Deus diariamente em todas as suas ações? Quando digo todas, é todas mesmo. Se tiver uma coisinha que tu não busca glorificar a Deus em sua vida, então já é pecado. Qual que é o objetivo principal da tua vida? Não estou falando sobre o que a gente conversou até agora, mas antes de escutar o que eu tenho falado, qual que era o objetivo da tua vida? Ganhar uma promoção no trabalho? O objetivo da minha vida é ter uma família. O objetivo da minha vida é comprar um carro, uma casa. O
objetivo da minha vida é mudar de país, sei lá. O objetivo da minha vida é chegar na velhice com saúde. Nenhum desses objetivos é glorificar a Deus. Não estou dizendo que você não pode buscar isso na sua vida. Mas se você tiver isso como objetivo principal na sua vida, na palavra, por exemplo, comprar algo não é glorificar a Deus. É diferente. Qualquer coisa que é diferente de glorificar a Deus é algo egoísta, é algo que a gente pensa em nós. Qualquer coisa que a gente buscar que seja desse mundo, vai ficar nesse mundo. Está lá em 1 Timóteo 6,7. Eu vou ler para vocês. Pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Tudo que a gente busca aqui fica aqui. Agora, glorificar a Deus no relacionamento com Ele é para a eternidade. O relacionamento com Deus não fica aqui. Ele vai além. A gente sabe disso. Então, reflita sobre isso durante a semana também. Será que eu busco em todas as coisas glorificar a Deus? Será que quando eu acordo de manhã, eu faço uma oração dizendo: Deus, que eu não tenha muitos problemas no meu trabalho hoje, porque eu não quero me estressar hoje, estou sendo muito estressante no meu trabalho, tá muito ruim, eu não estou feliz. Ou a gente faz uma oração do tipo: Deus, que eu possa te glorificar no meu trabalho hoje, que eu possa fazer meu trabalho com excelência, que eu possa realmente cumprir minhas tarefas e quando eu errar, que eu possa pedir perdão ou desculpa para as pessoas com quem eu falhei, que eu possa realmente representar a Ti naquele trabalho, que eu possa realmente Te glorificar. Será que é isso que a gente busca? A gente faz essa oração todo dia? Ou quando a gente vai comprar alguma coisa, será que eu penso: eu vou comprar isso porque está no meu conforto? Ou eu penso: eu vou comprar isso porque com esse item que eu vou comprar, eu vou poder ajudar as pessoas que estão ao meu redor a uma necessidade, eu vou poder auxiliar a pessoa, o meu amigo lá da célula, meu colega da célula, meu colega de trabalho, e com isso eu vou poder me aproximar mais dele para falar de Jesus para ele, e através disso eu quero te glorificar, Deus. Então me diz se eu realmente devo comprar isso, porque se eu criar soberba no meu coração, através desse item, então que eu não compro, que seja apenas para glorificar. Como é que tem sido as nossas orações? Como é que tem sido os nossos objetivos com as coisas que a gente tem, que a gente compra, que a gente faz? Se não for para glorificar a Deus, é egoísta e é pecado. Então a busca por ser semelhante a Cristo, ou seja, voltar a ter a imagem de Deus completamente, ela envolve a gente compreender o real propósito da gente aqui na Terra. Envolve a gente compreender esse propósito, a gente existir e a gente aplicar isso em nossas vidas. Então, busque glorificar a Deus. E eu tenho uma grande dificuldade nisso no meu dia a dia. Volta e meia eu percebo: nossa, fiz tal coisa, eu nem orei. Comprei tal coisa, eu nem orei para ver se eu realmente necessitava daquilo. Depois eu percebo que tal coisa fica lá. Realmente, gastei, joguei dinheiro fora. Então, que a gente possa buscar isso. E principalmente que a gente possa, como eu falei no início, encontrar prazer e alegria ao se relacionar com Deus e servir ao próximo. Terceiro, nós precisamos reconhecer que nós somos todos descendentes de Abraão. Nós, cristãos, nós, pessoas que frequentam a aliança bíblica, membros ou não membros, nós não temos nada de melhor em relação às pessoas que não frequentam aqui. Nada. Nós não somos nada melhores do que elas. Nós não somos nada melhores do que as pessoas que não são cristãs. Nós não somos nada melhores pessoas de outras religiões. Então, por isso, aqui dentro, no momento que a gente se diz cristão, não existe espaço para preconceito. Não existe espaço na mente de um cristão para isso. Então, não tem margem para racismo, para xenofobia, para homofobia, discriminação racial, discriminação de qualquer tipo, discriminação por parte de religião. Não existe espaço para isso. Porque todos nós viemos do mesmo lugar. Não tem nem espaço para bullying, que agora é o que acontece bastante, principalmente na internet. Não tem espaço, inclusive, para a gente ficar brigando com uma outra pessoa porque ela tem uma visão política diferente da nossa. Então, se você pratica isso, se você fica dizendo que outras pessoas que têm visões ou entendimentos diferentes dos teus, elas são menores que tu, ou se elas têm uma cor diferente, se elas vieram de um lugar diferente, como por exemplo, a gente teve bastante gente vindo pra cá, ou se ela tem, sei lá, uma crença diferente,
entre qualquer outro tipo de coisa, então você está sendo preconceituoso com essas pessoas. Você está discriminando essas pessoas e isso é pecado. E eu tenho uma coisa para dizer para ti. Enquanto você acha que você é melhor que essa pessoa, o maior pecador é você. Mesmo que tu ache que essa pessoa, nossa, mas essa pessoa ela faz tudo. Nossa, essa pessoa merece também. Mas também olha o que ela faz. Pois é, o que tu deveria estar fazendo não é ir contra ela. O que tu deveria estar fazendo é tentar se aproximar dela para tentar Cristo, então. Fazer ela mudar, né? Ajudar ela, amar ela. Até porque a gente pode ler em Mateus 5, Mateus 5, 43, 48, o último versículo que a gente vai ler, depois vocês podem ficar tranquilo com a Bíblia de vocês. Diz que até mesmo os nossos inimigos nós devemos amar. E sabe o que mais? Até mesmo os nossos inimigos, até mesmo as pessoas de outras religiões, as pessoas que são ateus, que ficam dizendo que Deus não existe, até mesmo as pessoas que são satanistas, elas também foram criadas da mesma forma que nós. Elas nasceram, vieram a esse mundo como nós. Elas só seguiram um caminho diferente. Elas possuem da mesma forma que nós a imagem de Deus distorcida. O que diz Mateus 5, de versículo 43 até 48? Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A gente tem que amar qualquer pessoa, indiferente quem seja, indiferente do que acredita, indiferente do que faz. Eu sei que no nosso coração pecaminoso a gente tem raiva. E a gente vê algumas pessoas fazendo algumas besteiras, ou a gente vê algumas pessoas falando algumas besteiras, e a gente fica nervoso. E a gente às vezes quer até matar as pessoas. Mas esse pensamento, esse sentimento não é de Deus. Esse sentimento não glorifica a Deus. Esse sentimento não é um sentimento de amor. E eu vou dizer mais. Aqui Jesus está pedindo para a gente amar o inimigo, porque é fácil amar o amigo. A gente tem dificuldade de amar até nós entre nós. É ou não é verdade? A gente não tem muitas vezes dificuldade de amar até mesmo nosso irmão. Porque aquele cara que vai na célula, eu não gosto dele. Ele é muito chato. Aquele cara que vai na célula, tipo ele faz muita piada assim. Né? Aquele cara que vai na célula, ele é muito sério. Ele não fala com ninguém. Ele fica sempre quieto no canto dele. Eu não gosto de conversar com ele porque deixa ele lá, eu fico aqui, então beleza. Não quero nem saber como ele está vivendo a sua vida. Não quero saber se talvez ele tem problemas em casa, se ele está desempregado. E se ele está assim, ele está triste e ele não fala com ninguém porque talvez ele tenha alguma dificuldade de falar com isso. Não quero saber. Deixa ele lá, eu fico aqui com meus amigos que eu gosto e beleza. Então já é difícil amar quem a gente está próximo, quem acredita nessa coisa, imagina os outros. Mas é isso que Jesus, a gente tem que amar o nosso inimigo também. A gente tem que orar para aqueles que perseguem. Sabe por quê? E que eu já tenho falado. Nós todos iguais temos a semelhança a Deus distorcida. Tanto que Deus ele faz raiar o sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Ele não faz diferenciação. Ele vai salvar aqueles que realmente creem na salvação do seu filho e que se entregaram ao seu filho. Sim, mas ele vai tratar todos como igual. Né? Então, todos nós somos iguais e nós temos que amar. A gente deve amar indiferente quem seja. E o mínimo que Deus pede pra gente, tá ali no versículo 48 que a gente acabou de ler, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O mínimo que ele pede de nós é a perfeição. Deus ele não espera nada menos do que a perfeição da gente. A gente não é perfeito, a gente sabe disso. Mas Adão foi criado de forma perfeita. E quando a gente alcançar a perfeição, pode ter certeza, Jesus voltou, certo? Mas mesmo assim, só por causa disso, não significa que a gente vai então largar tudo, porque a gente não está cumprindo o propósito de Deus. A gente tem que buscar essa perfeição, buscar a semelhança a Cristo. A gente tem que buscar essa imagem, buscar glorificar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Então esses 3 pontos, que a gente possa reconhecer que a gente foi criado por Deus, que a gente possa reconhecer também que somos todos iguais
e que a gente, principalmente, a gente possa reconhecer que a gente tem um propósito que é glorificar Deus. Que a gente possa glorificar Deus cada dia que a gente viver e cada segundo que a gente respirar. Vamos orar sobre isso? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos ajudar nessa tarefa que Tu nos deu. A gente sabe, Deus, que por causa do pecado, a gente tem dificuldade de adorar, a gente tem dificuldade de glorificar. Mas isso não é desculpa. A gente sabe também que a gente tem o Espírito Santo, Senhor, nos consolando e intercedendo por nós. A gente sabe que Teu Filho morreu por nós e os nossos pecados já estão perdoados. E a gente sabe, Deus, que Tu nos escuta. Então, Deus, nos ajude. Nos ajude a deixar a nossa carne de lado, a escutar apenas a Tua voz, Deus, e que o Espírito Santo possa nos conduzir, Deus, nesse caminho através rumo à semelhança em Cristo, Deus. A gente possa seguir apenas esse caminho de glorificar a Ti, Deus. E que a gente possa crescer e amadurecer como igreja, todo mundo junto. Que através dos nossos relacionamentos aqui dentro, através do célula, Deus, do discipulado, que a gente possa ajudar uns aos outros. E que a gente possa praticar o amor aqui dentro, Deus. E principalmente a gente possa estender esse amor lá para fora. Que a gente seja mais do que apenas luz nesse mundo, Deus. Que a gente possa mostrar essa luz para as pessoas. Que essa luz possa cegar as pessoas e elas possam ver que realmente há algo de diferente na gente. Que a gente realmente possa te glorificar nos relacionamentos que a gente tem fora daqui. É isso que eu te peço, Deus. Que tu possa nos ajudar e nos orientar nisso. Em nome de Jesus. Amém.